E aí, galerinha da mecânica, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Oscar Motors. Vocês devem ter chegado aqui depois de ler o título do conteúdo de hoje, né? Como manter a sua máquina longe da oficina ou do mecânico por mais tempo. Isso aí pode parecer um pouco contraditório, né? Porque, afinal de contas, eu sou mecânico. Eu vivo da mecânica, meu ganha-pão está na mecânica, consertando motosserras, roçadeiras, cortadoras de grama, motores de popa, enfim, e daí que vem o meu sustento. Então, como é que eu vou querer que o cliente não traga ou ter menos clientes? Não é bem assim. Veja bem, eu acredito que, como acontece comigo, trabalhando na minha oficina, a maioria dos profissionais na minha área devem ter muito e muito serviço. Pelo menos boa parte dos meus alunos praticamente não conseguem dar conta da quantidade de trabalho que está chegando nas oficinas deles. Então, a gente gosta muito de consertar. Eu gosto, acredito que aquele que está assistindo esse conteúdo agora e os meus alunos que pagaram pelo curso e hoje estão trabalhando é porque gostam dessa área da mecânica. Tem alguma coisa que chama, que puxa a gente em consertar, mexer nesses motores, pegar um motor que não está funcionando e conseguir voltar ele para a vida, certo? A gente gosta disso aí. Porém, o que a gente não gosta muito, às vezes, é de máquinas muito negligenciadas, muito judiadas, máquinas que passaram o tormento. Por quê? Eu conserto, eu arrumo, mas nesse caso vai sair mais caro para meu cliente, ele vai gastar mais, sendo que poderia ter sido evitado isso aí, com certos cuidados. E como eu já falei, é muito serviço. Graças a Deus, a gente praticamente não consegue dar abasto, a gente vai marcando para mais à frente, e aquilo vai tipo uma esteira de produção, certo? Sai uma, entra duas, sai três, entra duas, e se vai indo e nunca falta serviço. Às vezes até sobra, né? Então, eu decidi colocar esse vídeo aqui para vocês, dando pequenos macetes, pequenos cuidados que vocês podem ter com as máquinas de vocês, seja roçadeira, motosserra, soprador, para quê? Para que ela sirva por mais tempo a vocês, de maneira adequada, de maneira proveitosa, que vocês consigam trabalhar com essa máquina, tá? Prazerosamente. E são cuidados mínimos, cuidados simples, que às vezes um final de semana você prepara um chimarrão, um cafezinho, senta a conversar com uma patroa, coloca a máquina em cima de uma bancadinha e faz essas revisões básicas, você vai gostar, tá? Eu chego a me arrepiar com isso, aí você vai gostar, você desmonta, tira, limpa, quando você sabe o que está fazendo, é muito legal, certo, pessoal? Então, vamos lá para o conteúdo agora. Muito bem, senhores. Não preste muita atenção à bagunça que tem na minha bancada, que eu estou montando um motor e tá aí, ó. E o que eu faço? Eu despejo as peças sobre a bancada, as peças já limpas, para justamente realizar a montagem. E agora eu fiz um pequeno parênteses aqui para apresentar esse conteúdo para vocês. Muito bem, vejamos. Eu fiz uma pequena relação aqui das ocorrências mais comuns aqui na oficina. Primeiro, a grande maioria das vezes as máquinas chegam aqui porque não pegam. Antes de nada, estamos usando como modelo uma MS 250, mas essa informação aqui serve, tá? Essa orientação serve para todas as marcas de motosserras, sopradores, roçadeiras, todas as marcas e modelos daquelas que trabalham no ciclo 2 tempos, tá? A gente simplesmente vai usar esta MS 250 como modelo, para vocês terem uma ideia do que tem que ser feito, mas serve para todas as outras marcas e modelos de motosserra, roçadeira ou soprador. A grande maioria de ocorrência aqui na oficina é quando chega a máquina que não pega, simplesmente o dono traz e não funciona. E dentro desse grupo, desse âmbito da máquina não funcionar, na maioria das vezes o problema é de alimentação.
Vocês entendam por alimentação uma parte de depósito de combustível, filtros, mangueira, carburador, certo? Filtro de ar. O que acontece? Motosserras geralmente ficam todo verão sem funcionar. Roçadeiras, muitas vezes acontece durante o inverno ficar um intervalo de tempo mais longo sem funcionar. E minha experiência, isso aí é uma das principais causas da máquina não pegar. Por quê? Vocês sabem, as motosserras, roçadeiras, soprador 2 tempos, a gasolina é misturada, né? Misturada com óleo 2 tempos. Ele não é uma gasolina pura. Então, ele tem um tempo. A gasolina em si, a própria gasolina, hoje em dia já tem um tempo de estocamento, de longevidade dela. Ela estraga. Com o óleo 2 tempos, pareceria que isso aí fica mais acentuado, ele estraga mais rápido. O recomendável, vejam bem, para evitar esse problema, terminou de trabalhar com a máquina, terminou de usar ela, esvazie o depósito de combustível. Para isso você vai fazer uma mistura aproximada do que você precisa. Esvazie o depósito, seca ele, tá? Fecha ele, não precisa fechar totalmente, simplesmente coloca a tampa, deixa ele entreaberto para que circule ar. Por quê? Porque eu já percebi que quando fecha totalmente a tampa com o depósito vazio, aqueles próprios gases que ficam aqui dentro, eles deterioram mais rápido a linha de combustível, mangueira de combustível. Então, esvazia o tanque e guarda. Eu não recomendo fazer a pane seca. Pelo menos aqui, para mim, deu melhor resultado esse procedimento. Esvaziar o tanque e guardar com o combustível na gasolina, combustível no carburador. Pane seca é aquele que quando você esvaziou o tanque, faz funcionar a máquina sem combustível no depósito, no tanque, até secar o carburador e desligar por conta, e aí você guarda. Aqui tive muita ocorrência de ressecar os diafragmas, as membranas que vão dentro do carburador, as telinhas, os diafragmas, ressecam mais rápido quando o carburador foi feito pane seca. Então, o que eu recomendo? Esvaziar o tanque e guardar a máquina. Quando vai utilizar novamente, recoloca combustível, mistura fresca. Se você vai deixar a gasolina no depósito, trate de não deixar por mais de 20 dias, entre 15 e 20 dias no máximo, deixar essa gasolina aqui. E também nesse intervalo de tempo, tá? Aproximadamente cada 20 dias, fazer funcionar a máquina. Se você conseguir, naquele intervalo de tempo, cada 20 dias, fazer funcionar a sua máquina, que ele esquente um pouco, que circule o combustível pelo carburador, que remova aquele combustível que estava parado no carburador e seja reemplaçado por gasolina nova que sai do tanque. Perfeito, fazendo isso aí a cada 20 dias é muito, muito difícil que o carburador vai dar problema, certo? Então é isso, fazer funcionar nesse intervalo de tempo, seja motosserra, roçadeira, soprador, e depois guardar novamente. Não deixar por mais de 20 dias a gasolina no tanque, de preferência, sempre que vai usar gasolina fresca, com óleo, com mistura de óleo, gasolina nova, certo? Mas fazendo esse procedimento, fazendo ligar ele cada 20 dias, você não vai ter problemas não. Que mais? Filtro de ar muito sujo. Isso aqui é outra coisa que você tem que se atentar. Cada tempo, tá? Cada tanto tempo, intervalo de tempo, tire o filtro com cuidado, limpe, tá? Antes de tirar, passe um pincel. Se você tem um jato de ar melhor, se não, passe um pincel aqui, remova a sujeira que tem na volta do filtro, tire o filtro e lave. Nesse caso, esse modelo aqui você pode lavar, a maioria é lavável, já aqueles modelos de papel, tá? Tem um filtro de papel de cor, só um minutinho, de papel amarelado, esse aqui eu não recomendo muito lavar. Eu já vi clientes meus lavar esse filtro, depois de muito tempo de uso, lavar com gasolina, deixar secar no sol e funcionou novamente, certo? Eu já vi fazer isso, só que não é muito recomendável não. E agora, esses modelos aqui, esse sim, pode ser lavado, certo? Esse aqui pode lavar com gasolina, pode lavar com água, detergente,
passar um jato de ar bem fraquinho e colocar para secar novamente. Vocês veem que a coloração é diferente, né? Aí. E esse é outro filtro aqui. Lava tranquilamente e seca ele e recoloca. Olha o estado que muitas vezes chegam os filtros aqui, as motosserras com os filtros. Olha isso aqui. E o que mais? Esse aqui também, você pode lavar, tá? Pode lavar ele com gasolina ou pode lavar com água morna e detergente. Depois apertar bem ele para sair toda a sujeira. Pode usar aquele detergente líquido, que ele limpa muito bem, aquele de lavar louça, com água um pouquinho morna. Lava bem ele várias vezes, você aperta, sai toda a sujeira, depois coloca ele secar no sol. Quando está bem seco, reutiliza de novo e vai funcionar perfeitamente, certo? Então, filtro de ar, muito importante a limpeza dele. O filtro também, que não podemos esquecer, é o filtro do depósito de óleo. Isso aí acontece muito de sujar, entupir, obstruir esse filtro, cabeçote de aspiração. Deixa eu ver. Esse aqui mesmo, tá? Ele acaba entupindo, fechando demais. Por que que acontece isso? Porque no momento de abastecer a máquina, tá? Muitas vezes a gente não toma cuidado de limpar a borda do tanque. E parece uma bobagem, parece... O que vai fazer um pouquinho da serrinha que cai? Mas cada vez que você abastece, se cai sujeira para dentro, ele vai juntando no tanque. E isso aí naturalmente vai ser puxado pelo filtro, pelo cabeçote de aspiração que está lá dentro. Porque a máquina está funcionando, ele está puxando gasolina. É tipo um ralo, ele vai puxando. E com o tempo ele acaba entupindo o filtro de combustível. Então, vai abastecer, limpa. Primeiro na volta com um paninho, um pincel e tenha cuidado de não cair a serrinho para dentro. Esses são os principais problemas que acontecem. Máquinas, motosserras, roçadeiras. Fica muito tempo parado, sem funcionar. Quando vai fazer funcionar, não pega. E muitas vezes funciona, ou quando você dispara em alta para fazer o serviço, ele começa a dar falta, não aceita regulagem, você vai olhar o cabeçote de aspiração, o filtro que vai dentro do tanque, totalmente entupido. Então, tomando esses cuidados aqui, você vai manter a sua máquina mais tempo longe do mecânico. E aqui, ó, poupando um dinheirinho. Então, um dos principais motivos das máquinas vir para a oficina é justamente isso. Problema na linha de combustível, tá? Na parte de alimentação. Depois também, outra coisa que você vê bastante aqui na oficina é a questão da vela. Vela de qualidade ruim, certo? Vela com muito desgaste. Trate, se você tem uma máquina, compra uma máquina importada, das chamadas importadas, que são boas, eu gosto dessas máquinas, a relação custo-benefício delas é muito boa, certo? Por o valor que a gente paga por uma máquina daqueles e o trabalho que ela faz para nós, rapaz, não tem, tá? A relação custo-benefício é ótimo. Só algumas coisinhas, vela, por exemplo, comprou uma máquina daquela, tira aquela vela que vem com ela, que muitas vezes, ó, aí, ó, não tem nenhuma marca conhecida, tira aquela vela e coloca uma vela, tem uma qualidade um pouco melhor, uma marca mais conhecida, tá? Tem as velas NGK, tem Bosch, e entre outros modelos. Então, coloca uma vela um pouco mais conhecida, da qualidade um pouco melhor, para evitar justamente isso aí. Às vezes, a máquina não pega, para de funcionar justamente por problema na vela. E você tira a vela e dá centelha, você vê a centelha acontecendo na vela, coloca a vela no lugar e ele não pega, e a vela começa a molhar, e você vê que está indo combustível, mas a queima não está acontecendo. Por quê? Problema elétrico. Muitas vezes a vela dá centelha fora, mas dentro ela não dá. Eu estou deixando aqui, ó, um cardzinho de um vídeo que eu tenho aqui no meu canal explicando esse fenômeno, por que acontece isso aí, de às vezes a vela dar centelha fora, mas dentro do cilindro não acontecer a queima. Então, coloque vela de qualidade. E outra coisa, o recomendado é trocar a vela, fazer a troca da vela a cada 300 horas. Eu acho um exagero, tá?
Não vejo necessidade a cada 300 horas você tirar a vela e colocar outra. Eu já vi máquinas com mais de 300 horas de uso e a vela ainda em boas condições. O que você tem que analisar na vela? Vamos ver aqui. Eu tenho aqui 3 velas aqui, ó. Veja bem, essa vela aqui está boa. Como é que eu sei? Essa aqui também, olha aí, ó. Como é que eu sei que essas velas aqui ainda estão boas? Se ela está funcionando bem a máquina, é simplesmente limpar ela e ela está em condições. Agora, olha essa outra aqui. Olha a diferença. Vamos ver se vocês conseguem perceber aqui, ó. Olha, o eletrodo lateral, o que está acontecendo? Ele está com desgaste, ó. Aqui o eletrodo ainda não tem desgaste. Aqui já está, olha aí como está afinando aqui. E tem máquinas que chegam com esse eletrodo tão fininho que se você encostar o dedo aqui, ele corta. De tanto desgaste que tem. Sim, a centelha vai desgastando ela, vai oxidando, a mistura da alta temperatura, centelha e combustível, vai produzindo a oxidação do eletrodo, desgastando ele. Então, esse aqui está bom, esse aqui está com desgaste, mesma coisa o eletrodo central. Vejam como ele já não está parelho, ele tem uma queda para lá, tipo um rampa. Aqui ainda parece um tubinho reto, está sem desgaste. Isso aí que vocês têm que se atentar nas velas, desgaste de eletrodo. Então, cada intervalo de tempo, remover a vela, ver, analisar enquanto a desgaste, limpar ela. Você pode passar uma lixa, pode passar uma escova de aço aqui por fora, por dentro, um aramezinho de aço, passa todo, por dentro tira tudo o carvão e lava ela em gasolina e seca bem. Pode usar gasolina, pode usar um produto em spray, tipo descarbonizante. O importante é que tirar toda a sujeira e depois lavar ela para limpar por dentro, certo? E conferir o gap dela. O que é o gap? A abertura, a distância que tem que ficar. Esse eletrodo lateral do central fica em torno de 0,5 a 0,6, de 5 a 6 décimas de milímetro. Como é que eu vou medir isso aí, Oscar? Você pode comprar um calibre de lâminas ou de folgas, ou quem é que não tem uma serra de cortar ferro na oficina ou em casa? Essa serra, a espessura dela é em torno de 0,5 a 0,6. Aí simplesmente você coloca aqui e calibra. Aí, ó. Esse aqui entrou justinho. Aí, está na folga certa. O que acontece geralmente com o tempo é aumentar a folga. Por quê? Justamente pelo desgaste do eletrodo. Ele vai oxidando, vai desgastando e vai aumentando a folga. Você vai ter que fechar um pouquinho. E quando já está com muito desgaste, o eletrodo lateral ou central, os dois, troca, coloca uma vela nova. Aqui um pequeno parênteses, uma pequena pausa para lembrar a vocês que agora, os dias 26, 27 e 28 de agosto, agora nesse mês, vão acontecer 3 aulões, um mega evento sobre mecânica leve, mecânica de motores 4 tempos, motores estacionários, motores de cortadoras de grama, enfim, tudo aqueles motores de ciclo 4 tempos de pequeno porte, certo? Também vai ter algo aí sobre roçadeiras 4 tempos e tudo que abrange aqueles pequenos motores desse ciclo, certo? Então, dias 26, 27 e 28, às 20 horas, aqui no YouTube, vai acontecer esse mega evento, 3 aulões. Aqui embaixo, no primeiro comentário, fixado, primeiro comentário, você vai ver um comentário de Oscar, aí, Oscar Motors, tem um link de um grupo VIP. Clica nesse link, você vai direto para um grupo VIP de Oscar Motors. Fique tranquilo, aquele grupo não fica todo o tempo enviando mensagem e xaropeando, não. Ele é um grupo silencioso. A única coisa que de vez em quando eu posto algum vídeo interessante sobre mecânica, certo? E é por aqueles grupos que a gente vai disponibilizar os links do evento e os brindes que vocês vão receber durante, tá, o transcurso do evento. Tá, pessoal? Aqui embaixo, no primeiro comentário. Certo, então, isso aqui é alguns dos motivos mais principais por qual as máquinas chegam aqui na minha oficina. E, em segundo lugar, e não menos importante, é o motor fundido. Sim, motor fundido, lamentavelmente. Algo assim, ó. Veja aqui, ó.
o que acontece? Pistão tudo marcado. Tá vendo? Do lado, geralmente, tá? 90% dos casos, esse desgaste, essas marcas, esses riscos aparecem na janela de escapamento. Você tira o silenciador e enxerga isso aqui. Já no lado da admissão, ele está íntegro, tá? Está impoluto, não tem marca nenhuma. E isso aqui acontece muito, sobretudo no verão bem quente. E por quê? Corrente cega. Na grande maioria das vezes, corrente cega. A máquina, essas máquinas aqui, 14.000 RPMs levantam na regulagem máxima. Isso mesmo, assim como está. Você esquentou um pouco o motor, se já está bem regulado, você dispara, coloca o tacômetro, ela vai para 14.000. E é assim mesmo que tem que ser. MS 170, 180, 210, 250, 361 chega em 13.500 e aí vai. Você vai controlar, ou melhor, a rotação do motor vai ser controlada com a corrente, porque você acelera, coloca na tora e a corrente cala, faz força e faz a rotação cair. E isso aí faz com que o corte se produza rapidamente e o motor não esquente demais. Se a corrente está cega, você coloca na madeira e fica limando a madeira, não fica cortando. A corrente não agarra, tá? Vai cortando, mas ele é meio que patinando por cima da tora, tirando um acerrim bem fino, tipo uma farinha, e o operador tentando cortar e fica insistindo, e a máquina em alto giro, porque a corrente não calou e não baixou a rotação. Chega uma hora que acontece isso aqui. Isso aqui em maior grau, então sempre cuidar a corrente, manter a corrente bem afiada. E quando essa marcação aparece nos dois lados, aí sim, aí muito provavelmente foi falta de óleo. E outra coisa que também produz o superaquecimento, além da corrente, é uma regulagem errada. Tá? Regular a máquina além da rotação máxima dela permitida, certo? Mas se vocês não mexerem na agulha, a máquina está funcionando bem, e controlar a fiação da corrente, sempre manter bem afiada, muito provavelmente não vai ter esse problema aqui. Então, carburação, superaquecimento e, para finalizar, as ocorrências que aparecem com menos frequência aqui na oficina é falta de lubrificação. Isso mesmo, para de lubrificar a corrente. Geralmente é sujeira no próprio depósito de óleo. Por quê? Mesmo que acontece com a gasolina. E aqui, mais ainda, o óleo gruda mais o acerrim. O óleo ele tem uma viscosidade, ele junta a sujeira, fica aqui na frente, mais perto do facão, tira mais acerrim. Então ele fica sujo em toda a volta. Quando abrem o depósito para abastecer, cai óleo, cai acerrim para dentro. E aí vai indo, que chega uma hora que entope o filtro. Certo? Então, sempre cuidar dessa parte aqui. E outra coisa é o sabre. Aqui, ó. O sabre, facão, ou melhor, o óleo que lubrifica o sabre. Ele sai da motosserra por um pequeno furo e entra, geralmente, em esse furinho aqui, que vai ligado no canal para lubrificar a corrente. Às vezes o furo é bem mais pequeno. E acreditem ou não, esse furo, às vezes, entope, fecha. Então, periodicamente remover o sabre, limpar todo o canal dele com uma faquinha, pode ser, e se certificar que esses furos estejam abertos. Os modelos da Steel levam um furo bem mais pequeno. E as importadas, vocês muitas vezes não vão encontrar esse furinho, ou outro furo aqui. Por quê? Porque ele ocupa o mesmo furo do tensor da corrente, que aqui vai o pino com o parafuso que espicha ou afrouxa a corrente. Ele usa o mesmo furo embaixo, vai encaixar o tensor, e quando virado para cima, essa parte aqui, o óleo entra e lubrifica. É mais difícil entupir isso aqui, por um furo mais grande, certo? Mesmo assim, sempre é bom remover o sabre e fazer uma limpeza. Então, pessoal, isso aí é as maiores ocorrências aqui na oficina, o que mais traz as máquinas aqui, motosserra. Roçadeiras é a parte de combustível, a grande maioria das vezes é parte de combustível, e nas roçadeiras aqui, ó, falta de graxa. Isso aqui é bom cada 30, 40 horas colocar um pouquinho de graxa dentro, certo?
Quando tem o parafuso para engraxar, você tira, coloca com uma seringa, uma quantidade de graxa. Quando não tem, que ele é blindada, que não tem para onde lubrificar, remova ela do haste e coloque aqui por cima, ó, onde entra o chamado eixo cardan, eixo de acionamento. Coloque graxa de qualidade, e você vai preservar por mais tempo essa ponteira, caixinha de engrenagem. Então, roçadeiras, problema de alimentação, ponteira com desgaste, o eixo de acionamento também tem que engraxar ele periodicamente, vela, tudo que se aplica. A motosserra se aplica em roçadeira. A única mudança, a única variação que tem é que a motosserra usa o sabre e a corrente, e a roçadeira tem essa parte aqui de corte, certo? As importadas também, que acontece muito, é quebra de embreagem. Então, se você tem uma roçadeira importada, né? Não motosserra, roçadeira. Se você tem uma roçadeira importada, cuidado, não remova aquele protetor, não deixe o nylon muito comprido, que isso aí faz força demais a embreagem e ela acaba quebrando. Deixa aquele protetor, corte o nylon no comprimento certo, você tem o manual do operador, lá está especificado. Com isso aí você preserva a embreagem, que aqui acontece muito das máquinas roçadeiras importadas com problema de embreagem quebrado. Fora isso aí, é uma ótima máquina, funciona muito bem. Certo, pessoal? Então é isso. Algumas dicas para vocês para manter as suas máquinas, suas ferramentas por mais tempo longe da oficina. Espero que seja de utilidade esse conteúdo, de coração, tá? Foi feito com muito carinho para vocês. E espero vocês agora, sexta-feira. Não esqueçam do nosso compromisso, 26, 27 e 28 de agosto. Aqui embaixo tem um link, clica nele, vai para o grupo VIP, fique por lá. E nessas datas a gente se encontra nesse mega evento de mecânica de motores estacionários. Forte abraço, fiquem com Deus.